auditoria me exigiu eu ter a experiência da operação. E aí minha primeira experiência foi num bloco operatório. E não imaginava a pressão e a tensão, né, que era esse setor. Olá, esse é mais um Pod dos Experts, onde a gente recebe especialistas em suas respectivas áreas. E hoje eu tenho a honra de receber aqui uma profissional que atua exatamente onde quase ninguém quer olhar, os bastidores da cirurgia. Onde processos silenciosos decidem não só a eficiência de uma operação no hospital, mas a segurança do paciente, que é imprescindível. A saúde emocional das equipes, principalmente, e a sustentabilidade financeira das instituições. Ela é Graziele Stum, enfermeira, gestora e auditora em saúde, com mais de 18 anos de atuação na enfermagem e mais de uma década liderando a gestão da cadeia cirúrgica. Especialista em centro cirúrgico, central de materiais, enfermagem do trabalho, mestranda pela Universidade Federal de Santa Catarina e consultora pela Quality Global Alliance, professora também da Universidade Sensupeg. Hoje, à frente da GS Consulting, ela atende hospitais e clínicas em procedimentos cirúrgicos para integrarem os processos, reduzirem as perdas invisíveis e devolverem previsibilidade, segurança e saúde às equipes. Seja muito bem-vinda, Grazi. É um imenso prazer te receber. Primeiro eu quero dizer que esse prazer vem de que a Grazi é uma ex-aluna, ela participou de alguns eventos presenciais de oratória, né, de comunicação estratégica. E antes dos eventos, ela ainda não havia se posicionado no digital, como hoje ela já se posiciona, tem uma presença em vídeo, também hoje já está nos palcos, já está também em outras frentes, em outras áreas ali se posicionando nos palcos. Que evolução, hein, Grazi? Parabéns, seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Primeiramente, muito obrigada, Mi, muito obrigada porque você faz parte dessa construção, né? Desde o início lá, principalmente da minha comunicação, e o quanto você é importante em tudo isso. Imagina. E é bem como você falou, né? Eu atuei muito tempo nos bastidores, onde a maioria das pessoas não sabe o que acontece e muitas também não querem estar. E foi aí que tive alguns insights para hoje seguir na carreira, né, de consultora. Agora vamos para o início. O que te levou para fazer enfermagem? A enfermagem, ela acho que sempre teve um pouco ligada na minha vida, porque eu sempre gosto muito de servir as pessoas, de cuidar do próximo, né, como um todo. E eu tenho um grande exemplo dentro da minha casa também, que é minha irmã é enfermeira também, Ela a já Tatiana. era antes de você, então, né? Sim, sim. A gente tem 8 anos de diferença, né? Então, quando ela já estava formada, eu estava ainda entrando na faculdade, ia entrar na faculdade. E ela sabe disso, Tati, você é um grande espelho para mim, né? Eu admiro muito você como profissional. E ela... Eu sempre escutava muitas histórias dela contando em casa, não só da faculdade dela, mas as experiências que ela tinha, né? Daquele brilho no olhar. E foi ali que também já começou a despertar o interesse pela vida do próximo, por Quer dizer, cuidar não era só da uma vida. profissão, foi uma influência, né, da tua irmã, mas também foi algo que te despertou admiração pelo propósito de cuidar de vidas humanas, seria isso? Isso, porque a enfermagem, ela não é só uma profissão. Ser enfermeira não é só uma profissão, é uma missão. Sim. Né? Poucos são os escolhidos para estar à frente, né? Cuidando da vida de um desconhecido. Tem que gostar muito, né, Grazi? Tem que gostar muito. Aí você entrou lá e você já esperava aquela pressão, assim, aquela loucura que é estar num ambiente hospitalar? Como é que foi isso, né? O que é que veio para ti em relação a isso? Primeiro que eu não comecei na linha cirúrgica, né? Eu sempre quis gestão, trabalhar com gestão, então logo que eu saí da faculdade comecei a me especializar nisso e não imaginava que eu ia precisar entrar dentro de um hospital, que eu logo comecei a atuar como auditora, mas a auditoria me exigiu eu ter a experiência da operação. E aí minha primeira experiência foi num bloco operatório.
E não imaginava a pressão e a tensão, né, que era esse setor. Não só o bloco operatório, mas os setores da cadeia cirúrgica, né, que é envolvido uma central de materiais, sala de recuperação, enfim, os outros Até setores porque são... qualquer cirurgia, né, Grazi, mesmo que seja uma cirurgia estética, por exemplo, ela requer ali um cuidado com a vida humana, né? Porque qualquer erro, qualquer situação que saia ali fora do planejado pode levar ao óbito, não é isso? Você está sempre lidando ou com a vida ou com a morte. Exatamente. Então, é uma responsabilidade você estar atuando diretamente na área da saúde, independente da área, da categoria, né? Teve algum episódio assim específico que te marcou durante essas experiências aí nas áreas cirúrgicas, nas salas cirúrgicas? Teve várias situações, principalmente a falta de integralidade assim dos setores, né? Que acaba gerando bastante conflito e bastante falha de comunicação, o que realmente leva a risco à segurança do paciente. Né? Agora me fala uma coisa, hoje me veio aqui à mente, existe uma preocupação muito grande na integridade da mulher, porque eu tenho ouvido notícias, infelizmente, há alguns anos a gente tem escutado notícias de estupros, né, casos de estupros de enfermeiros com mulheres, e hoje inclusive está se colocando aí um projeto de lei para que as mulheres tenham direito a um acompanhante durante as cirurgias. Durante a tua experiência, teve algum caso? Você soube de algum caso? Conta pra gente assim, se teve algum caso ou se você soube de algum caso no hospital que você trabalhou em relação a isso. E como é que você vê isso? Você vê a necessidade realmente de nós mulheres termos o direito a ter um acompanhante que nos resguarde essa integridade física e psicológica também, né? Porque muitas mulheres acabam percebendo, né? Mesmo dopadas ali, mesmo anestesiadas, acabam percebendo que passaram por uma situação assim. Assim, felizmente, os locais que eu trabalhei, eu nunca passei por uma situação dessa, né? Mas já aconteceu com colegas, enfim, conhecidos, e eu acho primordial, sim, ter o acompanhante, com certeza. Inclusive, tem instituições que já têm isso como uma obrigatoriedade, né? Uhum. E olha só, como que você enxerga a necessidade de treinar essas equipes que trabalham em hospitais, no âmbito comunicacional? Porque existe pressão psicológica em todo tipo de trabalho, mas eu acredito que nos hospitais deve ser bem maior, porque obviamente está lidando aí com vida e morte, né? O quanto que isso é importante e o quanto que isso afeta as relações interpessoais profissionais pela tua experiência, pelo que você teve de vivência ali nesses ambientes, considerando que a comunicação ela precisa ser muito mais assertiva, muito mais precisa e até uma preocupação que eu penso, né, de que você não pode titubear. Eu imagino que você, enquanto gestora, enquanto líder, numa situação dessa, você tem que dar um comando muito correto, muito assertivo e de muita autoridade. Não de autoritarismo, mas de autoridade, porque não pode haver margem de erro. Então, na tua experiência e pela tua análise, qual a importância de essas equipes terem um aperfeiçoamento na área da comunicação? A comunicação, ela não é simplesmente a comunicação verbal, mas também tem a não verbal, né, que ela comunica muito. E, para mim, a comunicação é uma ferramenta de segurança, onde, como você falou, eu posso colocar a vida do meu paciente em risco, né? Sim. Porque eu estou cuidando de alguém ali. E qualquer erro, qualquer falha na comunicação, eu posso errar um medicamento, errar um procedimento, às vezes errar até um membro que vai ser operado, né? E aí já envolve também a questão da experiência do paciente como um todo, não só também um risco de vida, né? E a comunicação, ela mal treinada, ela gera ruído, gera medo, agressividade, né? Ou muitas vezes o silêncio, onde a pessoa não consegue mais se comunicar. Né? E como líder, como gestora também, nós precisamos ter uma comunicação mais séria, né? Justamente por eu estar tratando e cuidando de vidas. Então, uma comunicação não seria mais incisiva, mas há um momento, um exemplo de uma emergência onde a comunicação ela tem que ser bem direcionada e séria.
Você tem que manter uma postura, uma postura né? profissional e de seriedade, né? O que muitas vezes acaba tendo um pouco de confusão, de Mal interpretação. mal interpretação. Né? Inclusive, isso é muito interessante porque agora que nós estamos aí às vésperas da implantação da NR1, que tem como objetivo principal reduzir os riscos psicossociais das equipes, dos colaboradores, das pessoas que trabalham ali e se interrelacionam de forma preventiva, né? A NR1 ela vem com essa intenção, mas nós sabemos que tudo começa na forma de falar. Eu digo que NR1, eu sou uma implantadora de NR1, né? Tenho formação agora nisso, e já dei, inclusive, algumas palestras e alguns treinamentos nessa área, e eu sempre digo que tudo começa na comunicação. Os assédios começam na comunicação. Então, os problemas psicossociais, eles são precedidos de uma questão comunicacional que aconteceu de forma errada ou truncada, enfim. Então, é muito importante agora com a NR1, que traz essa mudança importante, né, ao reconhecer que o adoecimento psicológico muitas vezes nasce da forma como o trabalho é organizado. Quando você, por exemplo, na sua área, olhando para essa cadeia cirúrgica, como é que a falta de integração, comunicação e previsibilidade pode ser entendida hoje como um risco psicossocial real dentro desse ambiente ali, que é um ambiente tão delicado, que é um ambiente da área da saúde? Primeiro, né, como você me apresentou antes, eu sou enfermeira do trabalho e o risco psicossocial não é algo novo, né? Ele sempre esteve ali na NR1, né? O que eu acredito que depois da pandemia houveram muitos afastamentos, né? Por esgotamento, por depressão, por risco psicossocial mesmo. E agora as pessoas estão vendo isso com outros olhos também. Né? Eu achava que era algo mais superficial, você ter alguma dificuldade de relacional, mas a NR1 ela sempre existiu, esse risco psicossocial, só que agora a gente está com um olhar mais aguçado diante disso, né? E claro, teve um avanço bem importante de a gente estar reconhecendo, né, essa nova análise deles, e quando eu olho para a cadeia cirúrgica e vejo os riscos psicossociais, eles são muito, muito claros. Falta de integração, como você falou, a pressão constante, né? A ausência de previsibilidade também gera esse risco psicossocial. Comunicação fragmentada, isso não só gera uma ansiedade crônica nas pessoas e você muitas vezes está querendo desenvolver um trabalho e não está conseguindo, mas das colheitas também é o esgotamento. Então, hoje isso ele não pode ser mais tratado como uma simples sensação, né, de eu não conseguir me comunicar, ou não faz parte da profissão, né? Muitas vezes eu achava que, não, a sobrecarga faz parte da profissão, o esgotamento faz parte, que eu sou enfermeira. Isso é muito, muito sério, né? O que, enfim, me acarretou algumas consequências, né, na profissão, isso. Eu inclusive passei por isso, né? Eu tive alguns burnouts, não foi só um, eu tive, na verdade, 4 burnouts ao longo da minha carreira, e eu me recordo de um que eu já até contei numa entrevista, que foi muito emblemático porque eu tive um apagão, só que é um apagão interessante, né? Que a gente apaga, mas a gente não desmaia, não cai, não é isso. Um lapso de memória. O apagão é um lapso de memória, e foi assim muito, muito emblemático para mim pelo seguinte: eu apresentava o jornal e nesse dia eu estava fazendo que a gente chamava lá a escala do final de semana, né? Então, na escala do final de semana, eu tinha que apresentar todos os jornais, que no caso eram 3 jornais. Era o jornal do meio-dia, o jornal das 7 da noite, e tinha eu não posso falar o nome da emissora, né? Mas tinha um esportivo depois do jornal. Então, eu apresentava os 3. E aí, o que aconteceu? Eu apresentei os 2, trabalhei durante a tarde e, em algum momento, eu apaguei. E quando eu dei por mim, eu estava na minha casa, tinha tomado banho, cheguei em casa e sentei para ver televisão. E quando eu sentei, eu vi outra pessoa apresentando no meu lugar o Jornal da Noite. Eu falei, gente, como assim? Aí a minha mãe olhou para mim e disse, não entendi.
E aí eu fiquei muito confusa, porque é uma sensação horrível, que você não sabe dizer o que aconteceu. E daí, a partir disso, eu comecei a perceber, por exemplo, eu não voltei de carro para casa, eu não sabia onde eu tinha colocado meu carro, porque eu não estacionei dentro da emissora, eu não sabia em que rua ele estava. Então foi assim uma sucessão de sentimentos e de consequências que isso me trouxe também no meu trabalho, porque eu não sabia nem explicar para eles o que tinha acontecido, né? E que, assim, a gente imagina num hospital, se dá um apagão numa pessoa que está ali numa instrumentadora, na hora da cirurgia, né? Ou, no, sei lá, num outro caso ali mais perigoso, né? Isso já aconteceu? Você já viu? Você passou por isso? Conta pra gente. Eu já passei por essa situação do burnout, né? Mas demorei para reconhecer. Na verdade, nem fui eu que reconheci. Foi uma antiga chefia minha. E porque a gente nunca tá doente, né? Enfermeira não fica doente, né? Então, não pode ficar doente, né? Não fica doente. Mas eu creio que o burnout ele não é fragilidade profissional, né? Não está só correlacionado com o que eu estou vivendo naquele âmbito, naquele ambiente hospitalar, digamos assim, porque foi a minha realidade, né? Mas sim do que também o sistema exige da gente. Eu queria sempre performar muito. E entregar muito, né? Eu tinha uma gestão muito centralizadora. Então, o burnout ele veio muito a favor da minha comunicação incisiva, né? Às vezes eu me fechava muito, queria resolver tudo sozinha. Então foi gerando uma sobrecarga mesmo. Uma sobrecarga mesmo, né? Então eu vivia essa experiência, digamos assim. Às vezes você tomava para si coisas responsabilidades que nem eram suas, né? Isso, mas não foi do ambiente de um local. Eu sempre digo que vem uma carga, é um histórico que vem vindo, né? Então, no meu caso, foi após pandemia, né? Que não teve descanso, a gente viu muita coisa acontecendo, muitos colegas morrendo, né? Enfim, muitas fatalidades, né? For parar para pensar, a gente passou por uma pandemia. Sim. Né? Então, teve uma sobrecarga de vários fatores que, felizmente, eu tive uma supervisora, uma gerente que conseguiu me fazer com que eu parasse e me enxergasse. Enfim, aí comecei a fazer vários tratamentos que eu consegui hoje ter mais consciência, né? Colocar limites também. Que bom, né? Você diria que essa falta de visão sistêmica é o que gera tanto retrabalho nas empresas? E também conflitos interpessoais? Tem correlação, sim, né? A integralidade também. Não é só sobre pessoas, né? Primeiro, gestão de resultados e gestão de planilha e gestão de processos precisa também de pessoas. Mas se não tiver uma integralidade entre os setores, a falha também pode com certeza acontecer. Aí você coloca lá como uma das entregas que você faz na sua consultoria a percepção do custo invisível. Eu queria entender um pouquinho, acho que seria legal você falar um pouco sobre isso, desse custo invisível da desorganização que os gestores ainda não enxergam. Ou seja, não é falta de gente competente, é falta de processo ou processo ruim. Como você propõe identificar esses custos invisíveis? Como é esse trabalho? Qual é a metodologia que você usa? Ou, enfim? O modelo meu de consultoria, eu faço um diagnóstico, um mapeamento, né, da realidade daquela instituição, daquela clínica, daquele hospital, e vai muito de encontro também com a maior dor dele. Então, nem todo lugar tem a mesma dor, a mesma dificuldade. Por isso que eu faço esse diagnóstico, esse mapeamento, e depois faço um plano de ação, né, uma construção, implantação do que for necessário. Né? O custo invisível é que muitas vezes gestores, enfim, a alta diretoria não vê como um exemplo. Uma educação continuada pode fortalecer, né, a eficiência de um bloco operatório. Então, assim, investir nisso muitas vezes é um custo invisível, que talvez ache que não seja algo que possa dar bons resultados.
né? Que traga retorno. Que né? traga algum retorno, isso, algum retorno financeiro. Mas uma equipe bem treinada, né? Uma gestão de pessoas mesmo dentro de um bloco operatório, bem conduzida, né? Um alinhamento, isso gera com certeza, né? Um clima organizacional melhor, né? A gente consegue ter uma volumetria cirúrgica melhor, né? Consequentemente, um giro de sala melhor, mais eficiente. Então, um volume cirúrgico, uma eficiência, maior giro de sala, eu vou conseguir estar aumentando a receita também daquele setor, né? Que hoje eu vejo que os centros cirúrgicos, eles são maior renda dentro de um hospital. Sim, inclusive a NR1, ela também veio muito a partir dessa análise do quanto se perde nas empresas em nível mundial, né? Os bilhões que as empresas perdem por várias razões de, por exemplo, turnover, né? Você tem que estar o tempo todo contratando, aí faz uma capacitação, faz um treinamento, aí a pessoa não performa bem porque só teve um treinamentozinho e aí tem que contratar tudo de novo porque ela não conseguiu se integrar nas equipes. A própria dificuldade que as empresas também têm de fazer reskilling, porque às vezes a pessoa ela talvez não performe bem numa função ou enfim, num cargo, mas ela pode ser aproveitada em outro cargo. Então, acho muito importante essa questão da educação continuada e da necessidade que as empresas precisam ter consciência, né, de ter realmente um investimento na área educacional. E agora a NR1 faz disso uma obrigatoriedade, porque não tem como a pessoa chegar na empresa e fazer um treinamentozinho, fazer uma formaçãozinha e depois esperar para o próximo ano ou para uma crise acontecer para que ela possa vir a ter uma capacitação, né, ou uma reciclagem, enfim. A educação, eu já falo, educação continuada é contínua. Né? Então, ela tem que ser repetitiva. E tem a questão do turnover, como você falou, afastamentos. Então, eu tenho que estar com a minha equipe preparada, eu tenho que ter um plano de contingência. Né? Não é somente eu sei fazer isso, eu preciso ter a minha subseção também. Então, as pessoas precisam ter o treinamento, mas também continuar com esse treinamento, nem que seja trimestral ou semestral. Então, esse plano é bem importante. Nos hospitais, hoje a gente já sabe que tem algumas empresas, não vou falar o nome porque eu não estão me patrocinando aqui ainda, mas existem empresas que são de psicologia, né, de serviços psicológicos, terapêuticos, e existem empresas que contratam e que oferecem esses serviços para os seus funcionários. Nas empresas que você trabalhou na área da saúde, existia essa disponibilização de psicólogo, de terapeutas? Você via se realmente o colaborador tinha tempo, tinha condições de demandar um tempo para ter esse acompanhamento? Porque às vezes funciona mais meio que só na teoria, né? Na prática às vezes não funciona. Como é que era lá na tua... Os lugares que eu trabalhei todos tinham internamente o apoio psicológico, né? Porém, eu vejo que nós mesmos, profissionais da saúde, né, tinha um pouquinho uma mente cauterizada quanto a isso. Então, Um preconceito? Preconceito. Se às vezes eu for procurar, vão achar que eu estou com problema. Isso, do julgamento. E, eu vou lá abrir minha vida para alguém que é de dentro do hospital. Então, eu escutava muitas falas, né, enfim, da minha equipe mesmo, né. Eu não vou lá conversar porque... E se vazar alguma coisa? Então, nós mesmos, profissionais, pré-julgamos, né? Temos esse preconceito de estar se abrindo. Acho que a gente mesmo cria uma resistência que também deve ser trabalhada. Né? Não tem confiança na ética profissional do colega por ele ser colega. E preferir... Eu sou um caso também, né? Quando eu fiz a minha psicanálise, né? Eu fiz fora do ambiente de trabalho. Porque eu me senti mais confortável. Né? E claro, era algo bem mais específico, né? Era a psicanálise ali dentro dos ambientes hospitalares. Trabalha mais com a parte da psicologia mesmo, né? Que é diferente. Então, eu creio que é até um resquício que a gente tem, né?
querer avançar para algo pessoal dentro do profissional. Para não Não ter exposição. para não se permitir sofrer alguma retaliação ou algum julgamento, né? Nesse sentido. Eu entendo isso. Eu também passei por isso. Agora vamos para GS Consulting, que é a sua empresa de soluções, consultoria, e eu queria que você explicasse qual é o teu modelo de atuação do diagnóstico até o acompanhamento e em que momento esse olhar da consultoria faz diferença para uma empresa. Primeiro, a minha consultoria nasceu então dessas vivências que eu tive dentro do hospital, né? Já tinha uma chama ali no meu coração há muito tempo. E como eu falei, a Michelle me ajudou muito nesse processo, principalmente no desenvolver da minha comunicação, né? De eu estar me posicionando diante disso. E a minha consultoria, ela começa com um diagnóstico, né? Visita ao hospital. Não tem um tempo específico, não, em 1 mês, 2 meses, depende muito da realidade, do tamanho da empresa, do tamanho da clínica, do tamanho, né, da demanda daquele hospital e realmente qual que é a dor, né, de quem está me solicitando o serviço. Eu não atuo só em bloco operatório, eu chamo de cadeia cirúrgica porque eu acredito na interligação desses setores, que é a central de materiais, o bloco operatório, sala de recuperação anestésica, agendamento cirúrgico, né? Porque eu não faço uma cirurgia se não tiver um bom, né, um agendamento. E as experiências que eu tive, a maioria das experiências que parecia que os setores nem faziam parte do mesmo hospital, que eram ilhas separadas. Né? Então, eu acredito muito na integralização desses setores. Por isso que eu chamo de cadeia cirúrgica. Então, depende muito da dor daquele cliente quando for me procurar. Faço o diagnóstico, o mapeamento e depois faço as ações de padronização junto com as equipes. Né? Se for só treinamento com a enfermagem, implantação do protocolo de cirurgia segura, otimização, eficiência, giro de sala, aumento da receita, um agendamento mais sustentável, mais otimizado, mais ágil. Né? Então, depende muito de qual que é a realidade daquela instituição. Mas assim, quais seriam os sintomas da empresa ou os problemas que você pontuaria para que ela viesse a procurar a GS Consulting? Ou você diria que toda empresa da área da saúde, todo hospital, enfim, precisaria ter uma consultoria ali sempre, todo ano? Como seria a tua proposta assim? Você acha que só tem que procurar quando tem problema? Ou você acha que tem que haver esse trabalho mais recorrente, né? Qual seria, digamos, eu tenho um hospital, eu preciso da tua consultoria todo ano, 1 vez por ano, 2 vezes por ano. Qual seria a tua visão nesse sentido? Eu acredito que não necessariamente precisa ter uma dor, né? Mas se eu quiser ter uma análise do meu sistema ou do meu processo, porque um olhar externo, ele consegue neutralizar muitas coisas que a gente que está dentro da operação não consegue enxergar, por vícios, por costume, por hábito. Então, eu acredito muito que a consultoria não é só no momento que eu tenho algum problema, alguma dificuldade, mas sim para ter uma análise total, para saber se eu estou indo bem, o que eu posso melhorar. Não é só resolver problemas, mas é aprimorar ainda mais o que eu já tenho de bom. Qual é o maior erro que os hospitais cometem por não investirem nessa organização de processos, na tua visão? Tu diz de consultoria? Não, assim, no caso, qual é o erro que os hospitais cometem em não optar por ter uma consultoria? O que isso pode acarretar em termos de prejuízos para o hospital? São várias camadas. Camadinhas envolvidas. É uma cebola, né, que tem que descascar. Né? Foi como eu falei, assim, muitas vezes eu estou inserida ali dentro do processo e não estou enxergando. E tem que ter um olhar externo. Um olhar externo, né? Devido aos vícios, né, da operação. Às vezes eu estou vivendo no automático, né? Nem todos são especialistas que estão trabalhando dentro das áreas, né, específicas cirúrgicas.
Há profissionais também de alta gestão, alta direção, que também muitas vezes não têm o conhecimento específico da linha cirúrgica. Então, a consultoria traz esse olhar mais abrangente, né, de realmente seguir e melhorar o que eu já estou fazendo certo e ajustar, então, as lacunas que estão dando brecha. Hoje, assim, o que mais eu vejo, né, por experiência, os cancelamentos cirúrgicos. Então, tem muitos gaps que começam lá desde o momento que eu vou agendar a minha cirurgia, quando o paciente está lá no consultório médico. Nem sempre o cancelamento acontece dentro de um bloco operatório, mas sim, já quando o paciente está indo procurar um médico para agendar uma cirurgia, quando ele faz o primeiro contato com o hospital. Então, eu faço todo esse mapeamento também, né? Começar a identificar lá desde o início, né? Desde o início da jornada do paciente. Né? Hoje, os números de cancelamentos em alguns lugares são altíssimos, né? Então, isso gera gasto, gera desperdício, né? O hospital acaba perdendo. Qual é o motivo maior, assim, dos cancelamentos? Tem 1 ou 2 ou 3 motivos, assim, mais recorrentes? Não tem muito específico. O que acontece, muitas vezes, o paciente não tem o jejum adequado, né? Por falta de orientação, às vezes até falta de um suporte do próprio paciente, né? Que não tem vínculo com o hospital. Acontece, sim, problemas com materiais. Então, tem motivos internos e motivos externos. Às vezes, falta alguma documentação. Né? Então, já no processo de agendamento cirúrgico, o jejum do paciente, falta material dentro do hospital. Isso acarreta prejuízo? Sim, porque é um tempo de uma sala parada, né? Dentro do centro cirúrgico, a gente trabalha com tempos cirúrgicos. Então, se eu tenho um horário reservado para uma cirurgia, digamos, de 3, 4 horas, se aquela cirurgia é cancelada, meu centro cirúrgico fica ocioso por 3, 4 horas. E tempo é dinheiro, né? Sim. Então, centro cirúrgico ocioso é perca de dinheiro. Tá, e aí me fala uma coisa, essa consultoria, ela dura quanto tempo? Qual é o tempo médio de uma consultoria sua? E qual seria o máximo, assim, dentro de um contrato? Geralmente pode ser feito também contratos anuais, né? Se quer uma permanência onde tem muita implantação para fazer. Mais um exemplo, processo de agendamento cirúrgico, né? Tudo depende também se tem sistema informatizado, se é mais manual, porque a gente encontra várias realidades, né? Nem todos os hospitais têm um sistema informatizado. Muitos hospitais ainda no manual. Então, essa consultoria, o tempo de diagnóstico, de mapeamento pode levar de 1 semana, 2, 3, 1 mês. Depois mais um mês para um período de implantação. Então, varia muito, né? Minimamente aí uns 3 meses. Seria, né, o mínimo? Um mínimo. E o ideal seria um anual, né? Não teria o ideal. Depende muito da realidade. Isso, não teria muito o anual. Também depende muito do meu tempo, né? Digamos assim, da minha disponibilidade que eu tenho para aceitar tantas consultorias, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para quem trabalha hoje no limite emocional, aí eu estou falando do profissional da saúde, o médico, o enfermeiro, a auditora, né? Uma pessoa que está ali no meio do processo, dentro de um centro cirúrgico, que é a sua experiência maior. Qual seria essa mensagem, qual seria esse conselho que você daria? Que você não está fraco, né? Você não é uma pessoa frágil. Talvez só está precisando de alguns ajustes, né, no sistema, no ecossistema do processo aí de trabalho. E com certeza, quando você sentir qualquer sentimento de que você não é capaz, procure ajuda. E a cadeia cirúrgica, se ela tivesse uma voz e pudesse falar, pudesse gritar, o que ela estaria hoje pedindo, ou gritando, ou clamando? Qual seria a principal necessidade da cadeia cirúrgica? Quando eu falo cadeia cirúrgica, eu estou falando da equipe, tá? Qual seria? Se essa equipe pudesse ir lá, assim, dar um grito, dizer, a gente precisa disso, o que seria? Ai, que difícil, Michele. Me pegou de surpresa agora. Imagina que você está lá. Você tá São lá na tantas coisas, né? Então fala 3 coisas assim que você diria, olha, a gente só vai continuar trabalhando se tiver essas 3 coisas, que isso daqui, sem isso, não tem como a gente performar bem.
Eu vou falar a primeira coisa que vocês vão dar risada. Café. Opa, café é bom. Cafezinho, É né? Quem Cafeína. trabalha em centro cirúrgico Uhum. e, enfim, na cadeia cirúrgica sabe que somos adeptos ao café. Uhum. Um estímulo, né? Um estímulo para te manter ali. É um estímulo. Alerta. Eu diria que mais acolhimento. Precisamos de acolhimento. Né? Acolhimento por parte da instituição, né? Da empresa em si. Eu falo do sistema, né? Do sistema, sim. Mais acolhimento, né? E a questão psicossocial que a gente falou muito hoje, né? É uma doença muito silenciosa. Então, que tenha um olhar mais incisivo nisso. E tem tempo para isso? Porque quando a gente conversa com profissionais da área da saúde, né, eu quando preciso utilizar e vou até um hospital, eu sempre converso com as enfermeiras, com as pessoas, e aí eu escuto Gestão assim, do tempo. Estamos aqui há 24 horas, eu tô desde as 9 horas da manhã de ontem, e às vezes já é quase a noite do dia seguinte. Qual é o tempo que essas pessoas têm? Eu tenho na minha família médicos, tenho pessoas da área da saúde na minha família e que os relatos são assim, né? Dormia pelo chão, não tinha, às vezes não dormia porque era um plantão muito intenso, né? Quando tinha muita gente doente. É possível, na realidade, de um profissional da saúde ter tempo para ser acolhido, ter tempo para buscar um café, para tomar um café? Existe esse tempo? Agora, quando você me falou isso, veio um filme na minha cabeça, né? Da época que eu trabalhava dentro da operação, realmente. Eu sempre falava, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Mas quem cria o tempo somos nós mesmos, com a nossa disciplina. Né? Até você passar por realmente aquela dificuldade, você começa a pôr limites. Eu tinha algumas estratégias, né? Na época que eu era líder e gestora, onde que eu parava, respirava e tinha esse momento. Uhum. Então, é um exercício. É difícil, mas é um exercício. Tem até umas ferramentas corporativas, por exemplo, a matriz de Eisenhower, que diz o que você tem que priorizar, o que é urgente, o que é importante, o que é... Prioridades, né? É um exercício. Realmente, quando você está naquele corre-corre, principalmente ali dentro do bloco, né? Que é um ambiente de muita pressão, complexo e crítico, você entra no automático. Você aperta o play e às vezes até esquece a hora de ir embora. E acha normal, natural. Mas é você se reconhecer, realmente você ter esse discernimento e começar a pôr limites. Senão vai acontecer o que aconteceu comigo. Você sentiu em algum momento da sua vida vontade de desistir dessa profissão? Algumas vezes. Justamente foi a falta... Na época do burnout, isso, com na certeza, época do burnout, com certeza. Foi acho que até um pouco antes do burnout. Quem seria hoje a Grazi se não fosse uma auditora, uma consultora da área da saúde profissionalmente? O que a Grazi estaria fazendo hoje? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Que bom, né? Não me vejo fazendo outra coisa. Que bom. Isso significa que você está no lugar certo, que você hoje tem consciência, tem amor pelo que faz. Amor, e com certeza a tua entrega é uma entrega excelente, porque você não faz só pelo dinheiro ou só porque teve a formação ou a experiência, mas porque isso tem lá atrás uma base que você trouxe para nós aqui hoje na entrevista, que é o propósito de cuidar de vidas humanas. Isso. Eu já me fiz essa pergunta sobre desistir e se eu me via fazendo alguma outra atividade, e eu não tive essa resposta. Até quando eu comecei a pensar em desistir, né, foi ali que eu comecei a entender qual que era o meu real propósito de ser enfermeira. Né? Como eu falei, não é só uma profissão, é uma missão. Poucos têm essa competência, né, de cuidar da vida do outro. E a gente que está dentro do hospital, inúmeros pacientes e pessoas já passaram na minha mão e na mão de vários outros profissionais, né? Não só paciente, mas funcionários, colegas de trabalho. E quando eu entendi que esse paciente, essa pessoa é o amor de alguém, que eu estou cuidando de um desconhecido,
E que não né? é só de um alguém, é uma né? Às vezes é o amor de muitas pessoas. E ser enfermeira, ser enfermagem, ser profissional da área da saúde, você está doando amor o tempo todo. Você está servindo o tempo todo. Você está servindo alguém que você não conhece. Tem um amor mais, a não ser, né, de Jesus, altruísta, né? Mas assim, a não ser que Jesus, né, que morreu por nós, né? Sim. Mas assim, você está cuidando de alguém que você não conhece. E às vezes você nem cuida de você para cuidar daquela pessoa. Cuidar de outras pessoas. Né? Às vezes você não cuida nem de alguém da sua família, de alguém que você ama, como deve ser cuidado. Para cuidar de um desconhecido. Para cuidar do desconhecido. Hoje, se a Grazi ganhasse na loteria R$1 bilhão, qual seria o modelo de negócio que você faria? Essa é a pergunta de coach, tá? O que você faria se você não precisasse mais ganhar dinheiro? Você já tem muito dinheiro, ganhou R$1 bilhão, mas você não quer ficar sem trabalhar. O que você faria que você dissesse assim, eu vou trabalhar só porque eu amo fazer isso aqui? Qual seria o modelo de negócio que você criaria hoje? A empresa que você criaria seria empresa de quê? Digital. Digital? Ficaria no digital. Só fazendo educação continuada, aulas. Nessa área da saúde. Nessa área da saúde. Muito legal. Não consigo me ver fora da área da saúde, né? Porque 18 anos. Né? Mais de uma década, como você falou. Quando você me apresentou, falou mais de uma década, eu falei, meu Deus. Quase 2 décadas, na verdade, Quase, né? Porque eu acho que ela me mandou mais de uma década porque ela não queria parecer velha. Ela não é velha. Ela começou jovem demais. Então são quase 2 décadas, Grazi. 2 décadas formada como enfermeira, né? Mas mas aí você já faz estágio, já está contando. Não, tudo só aí. de formada. Só de formada. Mas você não, pois é, durante esse período você fez estágio, você fez, né? Você atuou de alguma forma aí. Sim, atuei. Mas de bloco operatório, de contato com a linha cirúrgica, são 13 anos, mais ou menos, né? Então, é uma paixão. Né? Eu sempre tinha muito medo de pisar num bloco operatório, numa central de materiais, porque eu olhava assim, nossa, a enfermeira que trabalha nesse lugar sabe muito, porque é um ambiente complexo, muitas especialidades. Né? Você está trabalhando diretamente com médico, com anestesista, com pessoal da limpeza. Sim. Você acaba sendo responsável por todas essas categorias, né? Os técnicos de enfermagem, auxiliar, enfim, né? Todos os outros setores ali envolvidos, OPME, farmácia. Então, é um setor complexo. E o dia que eu fui convidada a assumir uma supervisão de bloco operatório, central de materiais, eu falei, meu Deus, e agora? E agora? E aí eu pensei, ou é um caso de amor ou é um caso de ódio, porque eu não sabia o que ia acontecer. Porque eu não conseguia me enxergar, eu achava que eu não tinha potencial para estar ali, capacidade, né? E, enfim, foi um caso de amor, tanto é que eu transformei esse amor numa consultoria. Né? E hoje eu quero ajudar, né, hospitais, pessoas, profissionais a ter essa eficiência, ter esse desenvolvimento leve dentro de um bloco operatório, porque eu já passei bastante, né, nos bastidores, bastante oportunidades, digamos assim. Não é dificuldade, é oportunidade, porque tudo é um processo... Uma oportunidade de crescimento. De crescimento. Né? Tudo é um processo de preparo. Né? Grazi, muito obrigada pela sua entrevista, muito sucesso na sua vida profissional, na sua vida pessoal, que Deus te abençoe, que você seja sempre essa pessoa sedenta por conhecimento, por transbordar o amor de Cristo, né, na vida de outras pessoas, através da sua profissão, através da sua missão e do seu propósito. É um prazer te receber aqui no Pod dos Experts e eu te desejo tudo de bom. Ai, muito obrigada pela oportunidade. Você faz parte dessa construção. Que bom. E tô feliz. A gente passou muitos momentos, né? Juntas. Agora eu vou fazer deixa eu aproveitar e mudar um pouco o assunto. A gente se conheceu na igreja. Deixa eu contar como eu conheci ela. Gente, eu conheci a Mi. Eu preciso contar. Um dia eu fui na igreja e... na época, as propagandas da igreja apareciam no telão. E eu cheguei e tinha uma mulher maravilhosa falando, com a voz de locutora, assim. Eu falei, gente, é inteligência artificial ou é uma pessoa de verdade, né? Aí fui a segunda vez de novo aquela mulher.
Aí cheguei, pedi pra uma pessoa lá, daí eu falei, escuta, é inteligência artificial ou essa mulher existe? Não, ela tá aqui, já vou te apresentar ela. Quando eu vi ela, daí eu falei assim, eu lembro que eu te falei? Eu preciso saber se tu é de verdade ou de mentira, eu precisava, né, saber se é inteligência artificial. Ó, isso é um elogio, tá? É, gente, perfeição. Mas é uma voz linda, enfim, um posicionamento. E também foi nesse momento que eu tava buscando um posicionamento. Então, até que eu logo perguntei, né? Você tem algum curso, tem alguma coisa? Aí foi como uma inspiração, né? Isso. E aí enfim, a gente se conectou, né? E já comecei a fazer os cursos contigo e a gente acabou se tornando grandes amigas. E eu tenho um carinho muito especial por você, por sua família. Muito obrigada. Né? Eu também tenho por você e por sua família. Que Deus seja sempre o centro Amém. da sua vontade, da tua casa, da tua família. E Obrigada. que você prospere em tudo que você colocar a mão. E para onde você for. Então é isso, gente. Muito obrigada pela audiência, né? Obrigado por vocês continuarem aqui conosco. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar com outras pessoas, principalmente da área que possam vir a ter interesse por esse tema, por esse assunto tão importante de hoje. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.